Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do Senhor e aprender juntos. Nós temos este privilégio, você tem este privilégio. E é muito importante a gente observar o que acontece em volta da gente. Jesus Cristo recebeu uma visita, digamos assim. Era um homem importante, é descrito no Evangelho como um moço de qualidade, um moço rico, e ele queria saber como fazer, o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus Cristo sondou o coração daquele jovem, daquela pessoa, viu que ele era muito preso aos bens materiais, montou embora, tivesse fé, e Jesus ordenou que ele se desfizesse do que tinha. E ele ficou muito triste. Diz o texto que ele ficou muito triste. E Jesus disse para os discípulos, é mais fácil entrar um camelo, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, que isso dá uma boa discussão no meio teológico, do que um rico entrar no céu. Aí os discípulos perguntaram, então quem é que vai se salvar? É o nosso texto, Mateus 19, 26 a 30. Então, quem pode se salvar, Senhor? Como é que pode? E Jesus não perdeu a oportunidade, nós não devemos perder. A oportunidade de aprender mais, de tirar dúvida, vale a pena. Aquele jovem, ouvindo o Senhor Jesus falar, em se desfazer do que tinha, ele ficou triste. E os discípulos de Jesus questionaram, então, como é que pode? A salvação então é muito difícil. Mateus 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de mim e do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Bom, Jesus era excelente aproveitador de oportunidade. E ele aproveitou aqui para dar uma lição para todas as gerações. Todas as gerações. Os discípulos ouviram a história de Jesus com o moço rico. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse, conhece os mandamentos? Conheço. Jesus foi citando eles, tudo isso eu observei desde muito cedo, desde a minha juventude. Aí Jesus diz, então te falta uma coisa, vende o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele retirou-se triste porque o texto diz que ele tinha muitas propriedades.
Jesus falou para os discípulos que era difícil entrar um rico no reino dos céus. Era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então os discípulos se admiraram disto e então quem é que vai se salvar? Quem poderá se salvar? Aí Jesus mostra que é difícil mesmo. Para os homens não é só difícil, é impossível. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí o Pedro, como qualquer um de nós, Pedro, que tinha muita facilidade de expressar o pensamento, ele tomou a palavra e diz: nós deixamos tudo. Jesus tinha dito para o homem vender tudo, se desfazer de tudo. Só que o homem tinha muita riqueza, tinha muitas propriedades, é o que diz o texto, possuía muitas propriedades. Significa uma pessoa rica. O Pedro, que era um pescador, mas tinha deixado tudo. O tudo do Pedro era certamente diferente do tudo daquele homem. Mas, de qualquer forma, era tudo, ele tinha deixado. E ele diz: nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Todos nós. Isso faz parte da natureza humana. Nós queremos, sim, resultado. Nós queremos receber alguma coisa. Nós queremos ter algum benefício. E o Pedro diz: nós deixamos tudo e te seguimos. O Senhor tinha ordenado o homem, tinha dito para o homem, orientado o homem a se desfazer de tudo. Pedro diz: nós já fizemos isso. Nós deixamos tudo. E o que receberemos? Aí Jesus diz: quando o Filho do Homem sentar no trono da sua glória, vocês serão ministros. Vocês se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é literal? Vai haver essa questão no milênio? Como é isso? É no milênio? Eu não entro no mérito. Acredito que seja, mas não entro no mérito. Acontece que Jesus dá uma lição espiritual. Não existe ninguém que tenha deixado tudo e seguido a Jesus que não tenha o benefício espiritual. Recebe a graça, recebe a bênção, recebe dons, tem a garantia da presença divina e vai acontecer na sua vida aquilo que está escrito na palavra de Deus, que o Senhor assiste os seus, que o Senhor é o seu pastor, nada vai lhe faltar, e todas as garantias espirituais. Jesus, para não deixar dúvida nenhuma, diz: todo aquele que tiver deixado casas, ó o plural, todo aquele que tiver deixado bens, casas, propriedades, todo aquele que tiver deixado irmãos, aqueles que foram separados de seus irmãos, como eu e outros, separado de seus irmãos, deixado irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher. Ninguém é obrigado a deixar a família. Nem pai, mãe, nem irmãos, nem mulher, ninguém é deixado. Mas se a condição para continuar com esta família, com esta pessoa, com a mulher, com o pai, com a mãe, com o irmão, se a condição é renunciar a Cristo, renunciar à família. Se a condição é renunciar o parente, para seguir a Cristo, então faça isso. Se dá para conviver, Paulo ensina isto doutrinariamente. Quem tem mulher descrente, se ela consente em conviver, não largue. Quem tem marido descrente, ele consente em conviver, não largue. É isto que ensina a palavra de Deus. Mesma coisa com os filhos, mesma coisa com o cônjuge, mesma coisa com os pais. Mas Jesus diz:
aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, as propriedades do homem rico lá. Por amor de meu nome receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna, ou seja, não vai ter a dificuldade que o moço rico teria, porque já teve a decisão de não deixar o Senhor. E o último versículo, Jesus diz: porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Isso aqui não tem nada a ver com tempo de fé. Isso aqui é a questão. O homem rico era da orientação mosaica, guardava todos os mandamentos e não era dos primeiros. Está entendendo? E os outros, muitos outros, e você e eu, que não somos da orientação mosaica, não tivemos nosso berço forrado com a lei, e somos os primeiros, estamos na presença de Deus, chegando atrasado, chegando mais cedo. Eu aceitei na adolescência, alguns vieram na meia idade e outros chegaram na velhice. Eu tive a satisfação de batizar uma pessoa com 100 anos. Eu batizei uma irmã com 100 anos. Já tinha mais de 100 anos. Então, resultado: seguir a Cristo, andar com Cristo e desfrutar a bênção de Cristo e a salvação em Cristo. Não tem dificuldade quando temos Cristo. Deus abençoe os meus irmãos de uma forma maravilhosa. E agora nós vamos fazer a nossa intercessão exatamente por quem deixou tudo. Quem deixou, quem deixa. As pessoas que se desprendem, que se despojam para servir a Deus. Alguns deixaram profissões. Agora está tudo muito fácil, muito mundanizado. O sujeito é forrozeiro, vive de coisas que não é conveniente à fé. Mas o pastor vai dizer, não, é a profissão dele, é a profissão dela, e ela vai cantando lá, seminua, dançando, porque se converteu naquele estado. A Bíblia diz, cada um na vocação que foi chamado. Vai desviar a Bíblia desse jeito assim, bem longe de mim. Mas nós sabemos que tem pessoas que aceitam Cristo, vivendo a vida de artista e abandona aquilo que fazia. E Deus opera na vida dessas pessoas de outra maneira, de outra forma, e elas continuam sendo muito felizes. Então, oremos pelos que deixaram as coisas que não são convenientes à fé. E Deus honrou. E os que vão ainda se converter, e Deus vai honrar quando nós deixamos as coisas que nos satisfaz pela palavra de Deus, pelo reino de Deus, certamente seremos abençoados. Bendito Deus. Amado Senhor, estamos em Tua presença, agradecidos pela Tua bondade, por mais um dia que Tu nos concede. Abençoa os meus irmãos e irmãs, toma em Tuas santas mãos cada servo Teu, cada família, na Tua igreja, meu Senhor, os nossos queridos irmãos e os que terão contatos com as nossas publicações. Deus fiel, Deus maravilhoso e bondoso, Senhor dos exércitos celestiais, guarda o Teu povo. Abençoa os meus irmãos que têm renunciado ao mundo, o pecado, profissões indignas, qualquer coisa, Senhor, que eles tenham deixado para Te servir, para Te seguir. Recompensa com a bênção dos céus, com o conforto da Tua presença, com a segurança da vida eterna. Amado Pai, ouve a nossa petição, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.
Aleluia.